A previdência social, ou como a gente também pode chamar, o seguro social, aliás, parênteses aqui, cuidado para não confundir, seguro social é INSS, é previdência social. Seguridade social é um sistema maior, do qual fazem parte a saúde, assistência social e previdência. Então, seguridade não pode ser confundida com seguro social. Mas, como eu estava dizendo, a previdência social, como a gente também chama o seguro social, ele é um seguro que, pelo tipo de risco que ele cobre, ele não poderia funcionar da forma, ou melhor, na forma de capitalização, que é a forma que a maior parte dos seguros funciona. O que é esse sistema de capitalização? É um sistema em que eu coloco dinheiro num fundo e este mesmo dinheiro que eu coloquei será usado para me dar os benefícios que eu contrato. O sistema de capitalização, ele pressupõe que o que cada pessoa paga é o que vai fazer ela receber os benefícios contratados. É como se você tivesse uma espécie de carimbo em cada nota de contribuição, de pagamento que aquela pessoa faz para uma previdência ou para um seguro que funciona nesse modelo. Se a gente pensar numa previdência de banco, por exemplo, uma previdência privada, a gente consegue perceber bastante como é que esse sistema de capitalização funciona. Numa previdência privada, se eu for no Banco do Brasil e fechar uma previdência para mim, eu vou dizer para o Banco do Brasil o que eu quero receber, com quantos anos eu quero me aposentar, quanto eu quero receber de aposentadoria, enfim. E uma vez que eu estabeleço essas condições, ele vai dizer, olha, você para receber isso, você vai ter que pagar por 20 anos o valor de X reais por mês. E eu só terei acumulado dinheiro suficiente para receber aquilo que eu disse que eu quero receber depois que passar esse tempo que eu pagar tudo que eu disse que eu precisava, ou melhor, tudo que o banco disse que eu precisava pagar. Porque sou eu que ao longo dos 20 anos estarei constituindo a minha própria poupança. Sou eu que estou colocando dinheiro num fundo que o banco investe para mim e faz crescer esse fundo, né? Como se eu tivesse com uma massa de pão fermentando, né? Aquela massa vai crescendo, o volume do dinheiro vai aumentando, mas eu preciso sempre colocar dinheiro porque eu estou constituindo o meu próprio fundo que vai pagar o meu próprio benefício. Diferente do sistema que o INSS optou, que a Constituição e que a sociedade brasileira optaram para o seguro social. Por quê? Porque nesse sistema de capitalização, eu só consigo entender como possível a cobertura daqueles riscos que a gente chama de riscos programáveis. Eu consigo programar quando eu vou ficar velha. Eu sei qual é a data que eu faço aniversário. Eu consigo programar quando eu vou querer parar de trabalhar. Eu consigo programar determinados eventos, mas eu não consigo programar. E eu nem penso que isso aconteceria comigo. Por exemplo, o dia que eu vou ficar inválida. Eu não programo sofrer um acidente. Eu não programo adoecer. Eu não programo ser presa, nem ser demitida sem justa causa. Então, veja, se eu não programo e se esses eventos podem acontecer comigo amanhã ou depois, aliás, comigo não, com a Maricota, amanhã ou depois, é muito difícil que eu consiga ter me preparado e ter juntado dinheiro suficiente para cobrir este tipo de evento. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou quando eu falo dessa aula. O exemplo de um cliente meu que era carpinteiro, aprendeu a profissão com o pai, que era carpinteiro, ele aprendeu a profissão e foi trabalhar
como marceneiro numa grande construtora e foi o primeiro emprego dele. Quando ele tinha 18 anos, ele arranjou o primeiro emprego. No segundo dia de trabalho do primeiro emprego da vida dele, ele estava auxiliando um colega e apoiando, guiando, como eles falam, uma chapa de madeira que ia ser cortada numa serra circular de mesa, que é aquela serra que fica, tem a mesa e a serra fica assim metade para fora e fica girando bem rápido, você passa a madeira e ela corta no meio. Pois bem, ele estava trabalhando numa máquina dessa, com uma serra dessa, e no segundo dia do seu primeiro emprego, aos 18 anos de idade, sofreu um acidente que acabou por amputar metade da sua mão direita. O que ele sabia fazer da vida? Carpintaria. Mão direita, 18 anos, segundo dia do primeiro emprego. Ele nunca nem tinha pagado seguro nenhum. Se a gente tivesse um sistema de capitalização, se o INSS funcionasse assim, o direito que eu ponho é o direito que eu vou receber, ele não receberia absolutamente nada, porque não tinha dado tempo dele fazer sequer uma contribuição. Ele nunca tinha colocado dinheiro nenhum nesse fundo. Ele ia ficar dependendo da ajuda caridosa daqueles que o rodeiam. Então, a família ia ter que sustentar, o pessoal da igreja ia ajudar, os vizinhos, enquanto desse e na medida que desse para eles fazerem isso. O que poderia causar uma situação, inclusive, de miserabilidade para essa pessoa. Mas, como a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, a nossa sociedade, o legislador, optou por um outro tipo de seguro social, por uma outra forma de se estabelecer o seguro, diferente da capitalização. É o que a gente chama de sistema de repartição simples. Esse sistema de repartição simples, ele prevê que todo mundo que pode, enquanto pode, todo mundo que aufere renda, enquanto estiver auferindo renda, irá colocar um pouquinho desta renda num orçamento, num caixa. E que este caixa, com o dinheiro, vai ser usado para pagar, para dar lastro financeiro e custear o benefício de todos aqueles que não podem auferir renda com o próprio trabalho, que não podem mais trabalhar. Ou seja, eu dou aula como professora, recebo salário porque dou aula como professora. Nessa condição de alguém que trabalha, que tem capacidade produtiva e que ganha dinheiro com o próprio trabalho, eu sou obrigada a fazer parte de um seguro e coloco lá todos os meses um pouquinho de dinheiro. Esse dinheiro que eu estou colocando hoje no sistema de seguro social, no orçamento da Seguridade Social, porque esse orçamento é conjunto mesmo da Seguridade toda, este dinheiro que eu coloco lá no orçamento da Seguridade Social é usado agora mesmo para pagar a aposentadoria do meu pai e da minha mãe. E quando eu estiver velha e for me aposentar, eu preciso que alguém novo esteja trabalhando, ganhando dinheiro e colocando um pouco do dinheiro nesse orçamento, nesse caixa, para que haja dinheiro suficiente para pagar a minha aposentadoria lá na frente. Ou seja, o dinheiro que eu coloco hoje já vai ser usado agora, com quem precisar receber benefício, não necessariamente comigo. Se eu puder ilustrar para você, é assim que acontece. Então, aquele que trabalha e aufere renda, paga, coloca dinheiro num caixa e, ao mesmo tempo, esse caixa vai dar dinheiro para aqueles que não podem mais trabalhar. Ai, que lindinho, ó, o trabalhador carregando uma saca bem pesada, o orçamento cheio de dinheiro e o dinheiro sendo entregue para um velhinho que não pode mais trabalhar. Essa ideia de que as pessoas que podem, conseguem trabalhar
vão formando um fundo, vão formando um orçamento que é utilizado para levar dinheiro para quem não tem como conseguir dinheiro, é o que faz com que as pessoas digam que um dos maiores programas de redistribuição de renda que existe no país é o INSS, é a Previdência Social. Porque, de fato, ele redistribui renda mesmo. Eu estou trabalhando, ganho bem, e aí uma parte do que eu ganho vai para esse caixa, e esse caixa vai servir para levar, por vezes, o mínimo que uma pessoa precisa, o salário mínimo, para um idoso, para uma pessoa que está acidentada, para uma pessoa doente, num local distante de mim e que se encontra numa situação de impossibilidade absoluta de se manter. Veja, quando eu falo então de repartição simples, eu estou dizendo de um caixa que não fica cheio esperando o que vai acontecer a longo prazo. Eu falo de um caixa que trabalha com entradas e saídas permanentes e que deve estar equilibrado, claro, mas que ele como é que eu posso dizer? Que ele tem valores que mudam, que alteram mensalmente. O dinheiro vai entrando e é o dinheiro que vai entrando que já vai saindo para pagar aquelas contas todas. Mais ou menos como acontece com a gente nas nossas contas de casa. Chega o seu salário, chega o vale, chega aí, você já vai pagando conta. Essa rotatividade existe também no sistema de seguro social. E, ver se eu consigo mostrar mais um pouquinho. E, quando eu tenho essa imagem aqui de alguém que trabalha a geração de pessoas ativas, garantindo o pagamento dos benefícios das pessoas inativas que não conseguem trabalhar, eu digo que isto daqui configura o que a gente chama de pacto intergeracional. Existe, de fato, um pacto entre essas gerações, um pacto entre a geração ativa e a geração inativa. Entre a minha geração, todo mundo trabalhando e colocando dinheiro aqui, e a geração dos pais dessas pessoas, meu pai, minha mãe, meus tios, todo mundo recebendo benefício, mas sem conseguir continuar colocando dinheiro aqui dentro. Existe um combinado constitucional entre essas duas gerações, de que a geração ativa, aquele que ofere renda, que tem capacidade laborativa, paga e constitui um orçamento que deve ser capaz de pulverizar esse dinheiro em forma de benefício para todos aqueles que não conseguem mais trabalhar. Pacto intergeracional. Nós que estamos na ativa hoje, precisamos torcer para que venha uma nova geração que trabalhe formalmente, que pague INSS, para que a gente possa então ter tranquilidade em relação aos nossos benefícios, na medida em que o dinheiro que eu coloquei na Previdência já está sendo usado agora. Então, ele não está lá esperando eu me aposentar daqui a não sei quantos anos. Além disso, esse tiozinho aqui, acho que eu não vou nunca mais abaixar a folhinha. Esse tiozinho aqui que trabalha, ele não ganha rios de dinheiro. Ele é um trabalhador normal, uma classe média, ele recebe o salário que é suficiente para pagar as contas dele e mal sobra no final do mês. Aí esse daqui, que não é um milionário, ele, ao invés de pagar INSS, gostaria de usar esse dinheiro para comprar remédio para o filho dele que está doente. Olha só que finalidade louvável, né? Que finalidade importante que ele está dando para esse dinheiro e por isso justificando que não gostaria de pagar INSS. Diz ele, entre ajudar os outros que estão inativos, entre pagar
para cumprir meu dever dentro desse contrato de seguro e continuar contribuindo para ter direito a algum benefício se acontecer um dos riscos comigo. Ou comprar o remédio do meu filho, eu prefiro comprar o remédio do meu filho. E aí ele então não quer mais pagar INSS para poder comprar o remédio do filho dele. Ele pode? Não. Ele é obrigado a ser segurado, né? Ele é obrigado a, entre aspas, contratar este seguro e as contribuições devem ser feitas inafastavelmente, por melhor que seja a finalidade que a pessoa daria para aquele dinheiro se não pagasse INSS. O interesse pessoal, por maior que seja, nunca é superior ao interesse da sociedade, ao interesse social. E é por isso que somos todos obrigados a ter esse seguro. Todos que trabalham e exercem atividade profissional remunerada têm o dever de fazer parte desse seguro e, mais do que isso, todos nós devemos pagar, sempre que ganharmos dinheiro, esse seguro. Isto porque existe um princípio que é o maior princípio da seguridade, da seguridade também, mas especificamente para a gente do seguro social, da previdência social, que é o princípio da solidariedade social. O princípio da solidariedade social impõe que nós todos sejamos solidários uns com os outros, querendo ou não, podendo ou não, gostando ou não. Temos obrigação de dar parte do nosso dinheiro para sermos solidários com quem não tem condição de oferir renda como nós. Isto daqui, este pacto intergeracional e essa construção de que uma pessoa paga para outra receber só funciona porque é costurado, porque recebe a cor da solidariedade social. Somos obrigados a sermos solidários uns com os outros. Quer ver um exemplo super evidente disso? Talvez você não saiba, mas os servidores públicos que se aposentam ou que recebem pensão por morte de um servidor falecido acima de um determinado limite, pagam contribuição previdenciária. Ou seja, se eu fosse juíza, trabalhei como juíza há um tempão, aí me aposentei como juíza. Recebo uma aposentadoria lá, sei lá, 20 mil reais é a minha aposentadoria como magistrada. Eu já estou aposentada, a Previdência Social já está me pagando o que deve pagar, eu, em tese, estou deste lado de cá. Mas, como estou deste lado de cá e recebo um valor relativamente alto estando deste lado de cá, eu vou ter que colocar um pouquinho do que eu recebo de benefício aqui nesse caixa, contribuir um pouquinho para ajudar as outras pessoas que também estão no grupo dos inativos como eu, mas que não têm condição de ter um benefício tão bom quanto o meu. Esse assunto, inclusive, que a gente fala que é da contribuição dos inativos, né? É a mesma coisa que um aposentado ser obrigado a pagar INSS da sua própria aposentadoria, sendo que ele nunca mais vai receber nenhum tipo de benefício do INSS. Esse assunto, a taxação dos inativos, foi levada para julgamento e as nossas cortes foram todas unânimes no sentido de dizer que a contribuição, ela deve existir, a contribuição é constitucional e a contribuição, nesse caso, existe por causa do princípio da solidariedade social. Ou seja, a jurisprudência reconhece que a Constituição nos impõe
impõe sermos solidários. Todos que puderem irão ser obrigatoriamente solidários com aqueles que não podem trabalhar, que não podem pagar, que não podem arcar com o custo de uma determinada proteção. Solidariedade social. Graças a ela, aquele meu cliente que perdeu a mão no segundo dia do primeiro emprego aos 18 anos de idade, pôde receber por um longo período o benefício previdenciário que lhe era devido. Depois ele precisou passar pelos serviços de reabilitação que o INSS, a Previdência Social, também oferece. Ele teve treinamento e conseguiu prótese, tudo pelo INSS, e foi treinamento para exercer uma outra atividade e foi liberado quando ele estava apto a trabalhar com outra coisa, agora condizente com a sua nova característica física. Bom, eu precisava falar disso com vocês. Repartição simples, pacto intergeracional e princípio da solidariedade social. Eu te espero nas próximas aulas, porque eu quero continuar falando com você sobre a Previdência Social. Até lá, um beijo e tchau!